A exaustão no topo da montanha. É lógico que quando a gente fala em exaustão, né, a gente passou, né, de um certo limite. As pessoas têm diferentes respostas ao estresse e diferentes fatores que levam ao estresse. O que é o bom capitão do time? Não é o atacante que vai fazer o gol, é o cara que fica aqui na articulação, o cara que fica aqui na defesa, que fica vendo tudo, o que está acontecendo, criando condição para que o grupo consiga ser a soma do melhor dos individuais. Tu chega lá, a esse tal desse sucesso que a exaustão estava nos falando. Mas qual é o preço do que tu corre? Olá, você está no Arena IE. Eu sou a Alessandra Gonzaga. E eu sou o convidado da semana, Marcelo do Carmo, né? O turista ali do podcast, né? Ele só tá trabalhando por fora, gente, porque aqui no podcast quem tá trabalhando mais sou eu, né? Não é isso? Pois é, né? Os mais bonitos, né, se estabelecem, né? Então tá, né? Tentando ganhar aqui, né, gente? Ele tava... Conta pro pessoal onde é que tu andou na última semana. Quando eu entrevistava o professor Na última Sena. semana eu estava em Passo Fundo, né? Numa cadeira presencial do mestrado. De psico. De psicologia organizacional, né? Então eu não pude comparecer aqui, né, no nosso podcast. Aliás, saudade do Sena, né? O Sena era professor da Unicinos também, foi meu colega, né? Foi. A gente teve algumas conversas lá na sala dos professores algumas vezes. Mas essa parte eu não sabia. Sim, o Sena deu aula na Unicinos. Eu não sei se ele ainda é do quadro docente da Unicinos. Acredito que não. Né? Mas tu conheceu o Sena pelo doutorado e eu já conheci o Sena, né, na Unicinos. Ele dava aula na administração e a gente compartilhava ali, dividia o mesmo espaço da sala dos professores. Que legal. E já tinha disputa para a sessão de meditação do Sena, né? No final Ele levava os sinos lá na Isso, Unicinos. eu lembro disso. Ó, Sena, que está nos ouvindo agora. Eu não passei até agora o episódio para o professor Sena, né? A gente fica devendo. Mas é isso aí. O bacana é que a nossa bancada aqui do Arena IE está recebendo convidados muito especiais, né, mano? Isso aí. Gente, muito bacana. Hoje nós vamos nos inspirar no livro do Alexandre Coimbra Amaral. Ele tem vários livros maravilhosos. Ele é um excelente escritor. Mas que esse aqui combina muito com esse momento do nosso ano. A exaustão no topo da montanha. Então, se você está nos ouvindo, quem sabe você também pode estar se identificando com essa tal exaustão. E o que eu adoro nos livros do Alexandre Coimbra é que ele sempre fala na primeira pessoa daquele sentimento que ele está explorando. Então, quem conversa com a gente nesse livro, o subtítulo é Uma Jornada de Reconexão com Outros Ritmos da Vida e com o que é Essencial. E eu acho que quem conversa é justamente a emoção, né? E o que a gente quer aqui é tentar criar essa possibilidade de uma reconexão. Esse episódio já vai ao ar na metade aqui de dezembro, né? Na semana que antecede o Natal. Então, a gente não apenas está sobrecarregado das emoções de final de ano, que não é pouca coisa já para muitas pessoas, mas estamos mais cansados. E esse termo exaustão é uma coisa que a gente tem ouvido muito, né, Má? E sabe o que eu estava pensando, Ali? Eu sei que você bolou aí uma pauta, né, para o episódio, mas já te encomendando aqui, né, uma análise sobre esse tema. É lógico que quando a gente fala em exaustão, né, a gente passou, né, de um certo limite. Né, mas, assim, antes de chegar à exaustão, a gente se cansa. Né? Faz parte, né, do mundo do trabalho, do mundo organizacional, a gente ficar cansado ao fim de uma jornada de trabalho, a gente se sentir cansado depois de um projeto importante. Eu lembro quando eu trabalhava na Siemens, vamos implantar aqui um sistema de gestão, né, numa das unidades de negócio. Pô, às vezes a gente ficava ali dias, né, ou semanas, trabalhando além das horas, às vezes varando noite, acompanhando auditorias, e quando você tem aquela sensação do trabalho entregue, ufa, né? Assim, preciso ficar uma semana, né, em recuperação, né, para voltar ao ritmo normal. Só que, apesar do ficar cansado, do ficar exausto, ser parte inerente
a jornada de trabalho, os limiares das pessoas diferem. Então, nós dois aqui, né? Nós dois, às vezes, a gente se expõe a jornadas cansativas. Mas, às vezes, a minha tolerância ao cansaço é diferente da sua tolerância ao cansaço. Nós dois ficamos cansados, mas em ritmos diferentes. Isso acontece nas organizações. As nossas capacidades de nos recuperarmos, a nossa resiliência, né, varia, e varia até em função da natureza, né, do desafio. E o que eu estava pensando quando eu estava vindo para cá nesse episódio? Que isso acaba sendo, às vezes, até uma fonte de conflito no ambiente de trabalho. Porque nós dois temos uma tarefa, nós somos uma equipe. Você pode se cansar ou se exaurir antes do que eu me exaura. E como nós estamos trabalhando juntos, né, eu posso falar, não, a Ali está fazendo corpo mole. Ou não é justo eu ter que arcar com uma carga maior porque a Ali, né, roeu a corda, digamos assim. Uhum. Então, o quanto isso deve gerar, além de tudo, assédio moral, conflito, porque nem todo mundo tem a mesma capacidade de absorver, né, uma carga exaustiva no ambiente de trabalho. Tá, vamos lá. Posso começar a descascar Por esse favor. abacaxi? Então vamos lá. Eu acho que é importante a gente pensar que sim, eu concordo contigo, as pessoas têm diferentes respostas ao estresse e diferentes fatores que levam ao estresse. Então eu vou dar um exemplo aqui para nós pegar nós dois sempre de exemplo aqui. Você se exaure muito mais em tarefas com prazos e com até mesmo, por exemplo, um artigo científico. Eu já te vi bem cansado no exercício de desenhar dentro de um procedimento de um artigo científico. Eu navegava bem nisso daí, tanto que consegui lá fazer aquele monte de artigo no último ano do meu doutorado. Agora, o que me exaure são pessoas com problemas emocionais. Então, se eu estou numa jornada de vários eventos, como aconteceu semana passada, em que eu passei, não necessariamente os problemas emocionais, mas se falava sobre o emocional, com muitas pessoas exaustas. Saía de uma empresa, ia para outra, saía de uma empresa, ia para outra. E aí, chegou no final da semana, eu tava que eu não conseguia nem, acho que, levantar da cama. Você se contagia mais fácil. Não é que seja só contágio, é como se eu mergulhasse naquele material ali. Sim. E não é que eu leve as pessoas comigo, não é isso. Eu fico tocada pelo ambiente no qual eu navego. E faz parte do meu trabalho isso, né? Porque eu sou uma facilitadora emocional. Então, são formas diferentes de se exaurir. Sim. Então, isso é uma coisa. Agora, outra coisa que tu traz aqui que é muito interessante é que, diante de um grupo de trabalho, todo e qualquer desafio ao nosso emocional, ele se potencializa. Então, assim como eu já tenho os meus problemas para lidar de exaustão, no final do ano a gente tem uma percepção maior de como é que isso se distribui no grupo. E aí o conceito de equidade, que é... O que é equidade? Eu nunca vou esquecer que eu contava dessa... É uma conta imaginária que a gente faz. A equidade é uma conta. O quanto eu estou entregando para esta empresa e o quanto eu recebo está num lado da equação. Tem que ser igual ao quanto o meu colega entrega e ele recebe. Tem que haver uma percepção de justiça. Eu tenho que perceber que as minhas entregas e os meus retornos são equivalentes ao que de pessoas que têm a mesma função ou que estão mais ou menos no mesmo nível hierárquico, com a mesma complexidade de tarefa, estão tendo. Então, o que tu está dizendo aqui é que nessa conta de tentar saber quem está entregando mais, e agora é a época do ano que a gente meio que contabiliza isso, porque um fechamento está na nossa frente, que é o final do ano, nesse momento, a gente pode ter feridas à equidade. E aí eu acho que isso se agrava, né? Por exemplo, todas as questões geracionais, por que elas se tornam delicadas? Não pela geração, mas a carga, digamos assim, emocional de uma pessoa que tem um relacionamento, tem filhos em idade escolar, é diferente da carga emocional de uma pessoa, sei lá, solteira, ou que ainda mora, né, na casa dos pais. E essas duas pessoas se encontram no ambiente de trabalho. Só que ao chegar no ambiente de trabalho, elas já levam consigo na bagagem
uma carga emocional diferente. Mas muita calma nessa hora para fazer essa conta. Porque não é porque uma pessoa tem menos tarefas que ela se exaure menos. Não é porque uma pessoa tem mais pessoas para cuidar que ela se exaure mais. Nós temos formas diferentes de lidar com o estresse e de balancear isso. A tal da rede de apoio é extremamente importante, claro, né? Então, uma mãe que tem um filhinho pequeno e não tem uma rede de apoio é, por natureza, uma pessoa que vai estar mais vulnerável ao estresse pela quantidade de horas que ela tem que estar atenta. Um pai também de filho pequeno, não necessariamente a mulher, né? O casal vai estar envolto nisso, se for um casal. Mas, além disso, não só a rede de apoio, mas como essa pessoa recebe esse momento. Então, daqui a pouco, eu sou uma pessoa mais ansiosa, eu já estou lidando com a minha ansiedade e agora tem um acréscimo a isso. Ou eu sou uma pessoa que o meu trabalho tem maior visibilidade e eu estou me sentindo mais ameaçada em relação ao meu trabalho. Vai ter uma exaustão nisso. E exaustão, via de regra, o que a gente pode dizer que é? Eu já passei um bom tempo, existe um tempo que eu estou além dos meus recursos. Então, o mundo está me dando mais estressores do que eu consigo lidar há um certo tempo. E isso vai me exaurir. É isso que é exaustão. Eu vou além da minha capacidade de entrega, já numa estrada que eu estou correndo há algumas semanas. E também o tempo disso é de cada organismo. Então, tem pessoas que vão aguentar meses até entrar numa exaustão. E tem outras que já estão mais cansadas, que já estão mais fadigadas, não estão dormindo bem, não estão comendo bem, não estão se hidratando e, claro, vão se exaurir mais rapidamente. Nos episódios que a gente falou aqui, né, já em gravações anteriores, a gente levantou esse aspecto que está colocando aqui, né? Às vezes a pessoa que ela está exposta a mais desafios, ela também tem mais recursos. É como uma musculação, né? Então, se você está habituado a vencer desafios, a lidar com a frustração, não que isso não canse, mas você pode até, em função disso, ter conseguido desenvolver uma maior resiliência, uma maior capacidade de se recuperar desses eventos frustrantes ou desses eventos extenuantes. Já uma pessoa que está recém-chegada no ambiente de trabalho, apesar de, teoricamente, a vida dela tá mais fácil, né? Ela não tem tantos recursos assim para lidar com os desafios. Por isso que eu trouxe até esse livro aqui, né? Das pessoas altamente sensíveis, né? Porque nem todo mundo tem a mesma capacidade, né, de lidar com desafios, né? Por exemplo, você se sente angustiado quando está muita confusão à sua volta. Nossa, tem gente que vive num ambiente de trabalho completamente caótico, né? Eu estava pensando, né, em alguns clientes que a gente tem, por exemplo, alguém que trabalha no ambiente hospitalar numa área de emergência ou de UTI. Nós nunca trabalhamos nisso, mas a gente já, como pacientes, né, nós já estivemos em ambientes assim. E é um caos, né? Gente chegando, gente, né? Desesperado e sangue correndo. Então, o ambiente de trabalho é angustiante. E tem gente que trabalha, sei lá, no ambiente de escritório que uma planta fora de lugar, né, incomoda, né? Percebe? Então, o limiar, a capacidade da pessoa lidar, né, com uma situação estressora, com certeza varia. Tá, esse livro é muito legal, tá? Ele vai falar de uma sensibilidade ambiental e também, claro, sensorial, porque é assim que tu capta o ambiente, é pelos teus sensores, né? Pelos teus sentidos, mais especificamente. Então, uma pessoa com alta sensibilidade, ela vai ter mais sensibilidade à luz, ao ruído, ao barulho, sim, o emocional das outras. Então, o que ela vai trazer aqui, essa autora, é que muito se faz até post de internet sobre pessoas introvertidas. E ela vai dizer, olha, não necessariamente isso é uma introversão. Às vezes a pessoa tem, de fato, um limiar de percepção que é mais elevado. Então, a pessoa está como se captando mais tudo o que ela percebe pelos sentidos. E aí, essa pessoa, por exemplo, vai ter também até uma sensibilidade maior em alimentação, inclusive. O que ela vai provar, os cheiros que ela vai absorver do ambiente. Então, é nesse sentido esse livro aqui.
Isso vai gerar exaustão? Não necessariamente. Vai gerar mais crises de sensibilidade e necessidade de isolamento e refazimento dessa pessoa. Então, não precisa ter uma relação direta com a exaustão. Uhum. Eu quero pegar o primeiro trecho aqui do Alexandre Coimbra Amaral. O livro todo é maravilhoso, tá, gente? Mas eu achei muito legal esse trecho aqui para a gente poder ler para os nossos ouvintes, tá? Então, olha só o que a exaustão está contando, ó. Não sou uma simples característica dos cansaços alheios. Estou em toda parte, me vejo tão presente, universalizada pelos 4 cantos. Não nasci para ser uma pandemia, não vim ao seu mundo para ser uma moradora cativa. E aí ele mais adiante vai lhe dizer, quero lhe dizer que me escute. Ainda que saiba que o que eu mais faço é retirar dos seus ouvidos a paciência, o foco e até parte da sua curiosidade. Escute-me como puder. Isso já é um alento para mim. Embora você me sinta a tempos, talvez não tenha memória precisa de como eu aconteci. É porque tenho essa mania de ser invisível. Só depois de algum tempo é que você percebe o tamanho da minha ocupação. Sou invasiva, espaçosa, não me contento com uma poltroninha na sala de estar da sua angústia. Vou chegando de forma imperceptível. E aqui que chega o ponto que eu adoro. Sou parte do que você insiste em chamar de sucesso. Palavra ilusória que representa uma vida frutífera. Vim lhe contar como apareço para você. Como cresço sem você ver, como o deixo em nocaute. Fantástico, né? Uhum. Então, o que ela está dizendo aqui, eu adorei, eu não vou ficar num cantinho da tua angústia. Eu sou grandiloquente o suficiente para me fazer ver. E a gente sabe disso quando a gente vai levantar de manhã e diz, meu corpo todo dói. Eu não consigo mais me concentrar nessa tarefa. Eu não estou conseguindo fazer meu checklist. Eu preciso cancelar as minhas reuniões porque eu não vou dar conta de entrar nelas. Então, a exaustão ela é o suficientemente perceptível porque não dá mais para dar conta das coisas quando ela se instala. Eu acho que isso que é a dificuldade, né, Ali? Por exemplo, fazer uma analogia com uma piscina. E a pessoa não sabe nadar, né? Então, quando você tem um nível de água e você tem uma piscina, que essa piscina ela vai aumentando a profundidade à medida que você vai se dirigindo ao centro da piscina, você consegue perceber, né? A água está batendo na barriga, a água está batendo no peito, né? A água está batendo aqui no pescoço, né? E se você for à frente, você não vai conseguir respirar. Você diz, já tá, Fala, não está dando mais vou morrer afogado aqui, né? Então, o nível da água, né? Que a gente até brinca, né? A água já está batendo naquele lugar, né? Mas você percebe que o nível da água vai subindo. Não tem como você perceber que você está já com água cobrindo o teu nariz. Você vai estar se afogando e fala, opa, peraí que eu não consigo mais. Aqui não dá pé mais. E aí você vai tentar voltar para um lugar que dê pé. Eu acho que a exaustão, ela não tem essa percepção, né? Como o autor estava falando. Você vai tendo um nível de cansaço, né, na barriga, no peito, no pescoço, cobrindo a cabeça. Só que como a gente tem essa capacidade de, mesmo exausto, insistir, né? Porque onde já se viu, porque aí vem todas aquelas brincadeiras, né, de coach, né, de foguete que não dá ré e que agora dá, né? Tem a mais idiota possível delas, né, que é trabalho enquanto eles dormem, né? Então para a pessoa não dormir mais, né? Mas nós somos capazes de fazer isso. Nós não somos capazes de respirar embaixo d'água, mas a gente é capaz ainda de se dedicar quando nós já estamos exaustos. E a gente não percebe. Eu acho que essa é a principal dificuldade. Quando é o momento de parar? Né? Quando é o momento de, opa, peraí que agora eu não vou mais? É quando a exaustão está batendo na barriga, quando a exaustão está batendo no pescoço? A analogia da água. O que é um nível aceitável, né, de cansaço? Então, amei a tua analogia da água, porque segundo os bombeiros mesmo recomendam, a água passou da cintura, você já tem que tomar cuidado.
Na Se você praia está não é na assim. praia, né? Porque a onda pode vir, né? Você nunca sabe quando vai vir Isso. uma onda, né? Exatamente. E se passou da cintura, você já está vulnerável. Uhum. Porque ali você já não tem mais o mesmo domínio do que quer que venha para te levar. Excelente, olha, a gente não pode partir do princípio que a gente sabe o que está nos aguardando ali na esquina, né? Isso. Então eu falei, não, tá de boas, né? É, E mas aí já vem tá. um hecatombe na tua vida e você fala, É, exato. Mas o que eu acho que pode ajudar, às vezes, é quando dá um sustinho. Então, assim como na praia, se tu tá bem faceiro, bonitinho na cintura, de repente tu cai num buracão. Nossa, eu tenho que voltar logo porque aqui já não deu pé. Quando dá um susto, a gente tem mais condição de saber que tá para se exaurir. O que que é um susto? Você acordar com um torcicolo. E aí você não mexe para um lado do corpo. Você, de repente, tá... Me lembrei do livro, esqueci de trazer, podia ter trazido. O nome do livro é 10% Mais Feliz. E é um livro sobre um cara que teve uma espécie de surto. Na verdade, ele teve uma estafa, chamava estafa antigamente isso. É. Ele foi tentar ler um teleprompter na TV. Ele era apresentador do Good Morning America, eu acho, se não me engano. E ele começou a falar mambo jumbo, porque ele não estava mais decodificando as letras. Sim, tem até caso uma jornalista da Rede Globo, se não me engano, que passou pela mesma situação. Isso. Ela estava vendo a previsão do tempo, etc., e não Daqui a conseguia pouco mais não, ler. não decodificava mais. Uhum. Ainda bem, não foi um AVC, nada disso, foi um susto. Ele estava entrando num processo de burnout, que é como a gente chama, né? Então, às vezes, também eu conheço executivos, não infartaram ou não... Teve um cliente meu uma vez que ele, por acaso, chegou na empresa com um suor estranho, estava suando muito. E alguém perguntou para ele, mas tu tá bem, cara? E aí ele disse, não, vou então no hospital para ver o que dá. No caminho ele infartou e deu tempo porque o cara percebeu ele. Foi uma coisa assim, sabe? Por detalhe. Sim. Que ele não morreu. Então, quando acontecem essas coisas, as pessoas se reconfiguram. E aí elas começam a alterar o número de horas de trabalho, elas começam a buscar fazer um esporte. Não, agora eu vou encarar aquela academia. Não, agora eu vou conseguir tirar umas férias e realmente vou me afastar do celular. Porque o problema é quando uma pessoa chega num nível de exaustão, várias coisas já ficaram erradas antes disso acontecer. O teu balanceamento de vida pessoal e profissional pode estar falhando. Tu pode estar com dificuldade de dormir. Eu sempre retorno a isso, porque a gente dormir... Os principais marcadores são no corpo, né? São no corpo. Você pode estar com muitas horas de exposição às telas, especialmente antes de dormir, insisto, né? Mas durante o dia também. E isso, naquelas poucas minutos que tu teria de folga para dar uma caminhadinha, para pegar um pouco de sol, você está usando isso para navegar na internet. Então, essas coisas que a gente começa a se dar conta, muitas vezes é depois de um susto. E você sabe, Ali, que tem um risco muito grande. Na minha época de executivo, eu passei alguns sustos desses, né? A gente nem se conhecia ainda. Mas eu lembro que uma das coisas que diminui a nossa capacidade de resposta é a medicação. A gente tem acesso a medicação muito fácil aqui no Brasil. E não precisa ser só a medicação tarja preta, né? Não, qualquer relaxante muscular, tu já vai lá e dorme por exaustão. O camarada está com dor de cabeça. Ele vai lá, ele pega um analgésico, um paracetamol, ele pega um relaxante muscular, ele pega... que são remédios que, apesar de ter a tarja vermelha, né, venda com prescrição médica, gente sabe que a gente vai na farmácia, a gente compra. Está ali acessível na gôndola. Na gôndola do lado de cá, você nem precisa pedir ao farmacêutico. Passível à promoção. Inclusive passível à promoção, e se você comprar o genérico, se levar 2 caixas, né, você ganha tantos por cento de brinde. Isso. E aí a pessoa se dopa. O corpo está falando e a pessoa pega lá o analgésico, pega o relaxante muscular, pega um anti-inflamatório, ou quando não pega o remédio tarja preta com prescrição médica, e mete para dentro e vai para a luta. Né? Isso.
e dá um cala-boca no corpo até que fale. Todo mundo sabe, toma um Sim, antiácido, um antiácido, toma né? um outro remédio para dormir e relaxar, um outro remédio para E aí o acordar e se ativar. toma um remedinho. A bolinha tem um monte de meme na internet. Isso, a bolinha para dormir, a bolinha para acordar, a bolinha para não surtar, a bolinha para não matar o coleguinha, a bolinha para não. Entendeu? E aí tu vai te medicando e não vai conseguindo ler os ritmos do teu corpo. Então a gente está falando da mesma coisa. Uhum. Eu trouxe alguns livros em paralelo que podem não parecer ter relação, mas que eu achei interessante porque eu acho que são sintomas do nosso tempo. Uhum. E aqui, claro, não estou falando de ninguém específico, mas que eu acho que são coisas que estão nos cercando e causam essa exaustão. O primeiro a gente já comentou no podcast e que tem a ver com esse excesso de redes e de necessidade de estímulos para nos mantermos ativos, que é esse livro aqui chamado Nação Dopamina. Então, o que ela está falando aqui é que a gente está querendo cada vez mais o trabalho, as redes sociais, a televisão, as notícias, a comida, o álcool, as compras, os jogos, o sexo, as drogas. Tudo se tornou aditivo. Porque a gente quer mais para poder ter um mínimo de bem-estar. Esse sistema de compensação do corpo, ele é um tiro no pé, né? Porque como é tudo facilmente acessível, a gente se acostuma. Isso aí. E como a gente se acostuma, não tem mais o mesmo efeito. E aí a não gente fica quer tão mais, legal. Isso. né? E a gente aumenta a aposta. E a gente quer mais. E a gente quer mais. Né? E é um princípio do próprio Skinner, da psicologia comportamentalista, né? A gente se comporta em busca do prazer ou para evitar o sofrimento. E esses dois movimentos estão acontecendo numa intensidade, numa potencialidade muito maior. Eu sempre comento com o pessoal nos treinamentos, né, que nas últimas semanas a gente tem visto um aumento muito grande de pessoas endividadas ou realmente viciadas em jogos de bets e outros tipos de jogos online, né? E isso tem vários motivos para explicar. Entre eles, o fato, claro, da facilidade de ter acesso a uma dívida e de fazer uma dívida, de daqui a pouco do teu banco tu já coloca tudo ali numa facilidade de um clique, tu coloca uma poupança inteira para fazer uma aposta, né? Então, e é parte do jogo essa adrenalina e essa dopamina da antecipação da possível recompensa, porque a dopamina ela aumenta quando a gente está prestes a poder ver o final da aposta e não no final especificamente da aposta. É essa antecipação que levanta a dopamina. É o que acontece na televisão, né? Antigamente a gente... vamos relaxar, vamos assistir a televisão, vai. Então a gente chegava em casa, a gente assistia o jornal. Uhum. Quem gostava de novela assistia novela. Aí a gente ia assim, que filme que vai passar? Não, esse filme não, vamos embora. Né? Aí a gente ia ler um livro, a gente ia para a cama, né? Hoje você acessa o serviço de streaming. De tudo que tu possa imaginar. E aí você vê lá, e é exatamente o que você acabou de falar. Você tem lá uma série nova que estreou. E aí a série não é o capítulo de hoje, amanhã você tem que ver o capítulo de amanhã, não. Já está lá a primeira temporada inteira. 50 capítulos. E aí você assiste ali os primeiros 40 minutos, tá chegando ali, aí acaba. Isso. Né? Vai pro outro. E aí larga uma pista porque pode ser a próxima rodada. E aí a gente cria se apropria da maratona, né, para maratonar, né, os episódios da televisão, ou da série que está lá no serviço de streaming. Então, em vez de assistir a um filme, pronto, acabou? Não, você vai lá e você é capaz de ficar 2, 3, 4 horas maratonando uma série. E que cabe a você saber quando acabar. E o controle para isso você que vai ter que dar. Não, mas só mais um episódio. Não, mas só mais um. Mais um pouquinho. E aí, quando você vê, é quarta-feira, são 2 da manhã e você não foi dormir ainda. E aí você pensa assim, eu vou assistir mais um pouquinho, que daí eu vou ficar cansado o suficiente para ir deitar. Na verdade, tu só está aumentando os teus sistemas de alerta e vai ficar cada vez mais difícil ir para a cama. E você passa a criar uma ansiedade de ir para a cama, que é um outro problema que tu vai ter que lidar.
Porque daí, assim que tu deitar, tu vai pensar, eu já tenho 3 horas a menos de sono. E aí vai dar uma baita de uma insônia. E aí você vai começar a maratonar na rede social. Aí você vai... Isso. Mais dopamina. E aí tu vai com mais dopamina e mais... Enfim, tá? Então, é muito interessante. O livro fala desse mecanismo e que a gente tem que tentar ter mais moderação. Moderação passou a ser uma coisa tão importante como, meu Deus, né? Tem que botar no feijão esse negócio. Tu sabe que eu tava vindo para cá, né? E a gente ouve um dos podcasts que a gente ouve é do Ramsey, né? E o Ramsey estava falando de uma palavra, né? Que ela é uma palavra assim proibida, né? Nos dias de hoje, que as pessoas têm medo, né, de falar e tem medo de pronunciar essa palavra em público ou para outras pessoas, mas que ela é, assim, a solução para muitos dos problemas, né? E aí o camarada que está lá na bancada vai, mas que palavra que é essa? Não. Vamos fazer? Não. Vamos assistir? Não. Vamos fazer? Então a gente tem que voltar a aprender a falar não para nós mesmos, né? Especialmente para nós mesmos. Porque as pessoas falam muito do não na empresa, a gente escuta muito na empresa dizer isso. Você já sabe dizer não, você já consegue ser assertivo e ao mesmo tempo empático. A gente já falou muito sobre isso aqui. Mas esse não que a gente está falando é o não para o nosso sistema de recompensa. Isso. É o não para que a gente possa, no curto prazo, ter um certo desconforto, que é o próprio princípio da academia, mano. Sim. Eu sou uma criatura que eu sofro para ir para academia. Mas se eu for, nossa, que satisfação que dá de ter ido. Tu acabou de vir da academia, não é gostoso? Delícia. Já fica com outra vibe. Hoje de manhã tu já estava bem mais estressado. A cabeça funciona melhor. Sim. Então, o que tu fez? Tu foi lá e fez um esforço e a recompensa, nesse caso, é uma recompensa extremamente saudável. Que é de eu me esforcei para me cuidar. Isso. Então, esse é um ponto muito importante. E a gente tem que reconhecer nossos limites em vários aspectos da vida, né? Ele até fez uma piada, o Ramsey é gordinho, né? Ele falou, eu tenho que falar não pro donut, né? Que eu sou uma pessoa que eu engordo só de sentir o cheiro do donut. Somos dois, Ramsey. Nossa, nem me fala que minha tentação são os doces também. Não. Mas dado o caos que a gente vive, nossa, que luxo poder dizer que a nossa tentação são os doces, né? Porque eu vejo assim que as pessoas têm tantas dificuldades de outros nãos aí para o seu bem-estar, que essa é uma das... Tá fácil ainda, né? Isso é uma coisa do nosso tempo, né, Ali? Você usa um termo que é o self-soothing, né? Os pequenos agrados que a gente acaba se dando. Isso. Então, sei lá, eu estou exaurido, né? Eu estou cansado, eu estou overwhelmed. Eu vou tomar só mais uma tacinha de vinho porque eu mereço. Isso. Né? Então, em vez de você falar assim, falar, não, quarta, né? eu vou colocar um limite para minha jornada de trabalho, eu vou ir para a academia, né, para conseguir desenvolver, né, uma disciplina, uma rotina mais saudável. Não, vou abrir um vinhozinho aqui. Ainda mais se eu puder tomar esse vinhozinho enquanto eu assisto a série. Isso. Né? Então, e comendo meu donut. E comendo, né, o queijinho, sei lá o quê. Então, a gente, em vez de lidar com esses estressores que levam à exaustão de uma maneira disciplinada e saudável, a gente se dá, né, pequenos agrados que não são nada saudáveis e a gente inventa, né? Não, porque uma taça de vinho ajuda a dormir melhor, né? Uma taça de vinho por dia ajuda a cuidar do coração. Balela, né? Marcelo já está ganhando uma briga com os vinícolas. Não existem níveis saudáveis para consumo dessa substância. E aí entra o professor, o neurocientista Dr. Amen, escreve como se fosse amém. E ele faz vários alertas em torno disso, do consumo do álcool. Eu não vou botar aqui contra a tacinha, tá? Mas o que eu quero dizer, o que a gente está querendo dizer, não é que você vai se tornar um abstêmio. Abstêmio ou abstêmico? Abstêmio, né? Abstêmio. Não estou dizendo que você não vai beber nada. Estou dizendo você já tem noção, você tem noção do tanto que você bebe por dia? É por dia? O quanto você entende que é o necessário para ficar embriagado? Você consegue funcionar bem sem beber nada?
Então, assim, é isso que também começam a ser os princípios aditivos, né? Mas essa que é a questão. A gente acaba se outorgando indulgências É, que a gente forma uma narrativa para falar, não, eu estou fazendo isso para compensar tal coisa. E você só está potencializando. isso aí. Você só está aumentando ainda a tua exposição ao que prejudica, né, a tua saúde física e mental. Isso aí, show de bola. Daí que vem esse livro. Esse livro eu li num voo, faz anos que a gente tem esse livro aqui, que a gente teve uma época que a gente viajava muito, gente, e eu adorava, como eu tenho medo de voar, até hoje tem, mas já tá bem mais controlado, né? Eu me munia de livros e na época tinha iPod também. Agora não é mais iPod, é só Spotify, né? Mas o iPod era muito bom porque podia ficar offline, né? Então esse livro aqui é de 2008. Chama-se Bipolar, Memórias de Extremos. É sobre uma paciente de transtorno bipolar, que é essa advogada, Terry Channing. E o que eu acho muito interessante, e ela vai trazer numa honestidade, numa gentileza mesmo, ela vai trazendo as memórias dela e falando sobre esses dois extremos que ela atingia, os picos de mania, né? Os momentos em que ela achava que ela era invencível, que ela era o máximo, que ela era incrível, que ela gastava um monte em compras, que ela consumia, eu sou fantástico. E em seguida, uma jornada depressiva, em que daí ela não conseguia sair de casa, acabava com todos os relacionamentos, desligava o celular e acabava com qualquer contato, as pessoas não sabiam o que tinha acontecido com ela. Então é claro que ela está falando dos extremos, tanto que o subtítulo do livro é Memórias de Extremos. Só que todos nós, eu acho, como sociedade, estamos passeando por mais extremidades de humor. Seja picos de produtividade e depois, eu não consigo fazer mais nada, não tiro nem o copo da onde eu bebi, né? Há extremos de extrema exposição online. Depois eu entro numa caverna, não falo com ninguém por 3 dias, né? Então, esses extremos também são o oposto da saúde emocional e levam à exaustão. Porque cada vez que eu vou num desses picos, seja para cima ou para baixo, seja me sentindo o vice-treco da subcoisa, como diz o Cortella, né? Seja me sentindo a última bolachinha do pacote, eu também estou provocando um esgaçamento dos meus recursos emocionais. Eu também estou fazendo ficar muito mais difícil uma vida tão somente leve. O que tu vai fazer hoje? Vou fazer uma caminhada, vou tomar um chazinho olhando o pôr do sol. Tudo tem que ser uau, senão não é nada que vale a pena registrar, né? Tu sabe, Ali, que é lógico, uma coisa é o transtorno bipolar. Outra coisa é quando você embarca numa jornada. Por exemplo, a gente estuda psicologia positiva e a gente usa de vez em quando até... a gente tem pronunciado ou tem citado com uma certa frequência o impronunciável, né, o Zen-Hai do Flow, que o que é o entrar em estado de flow, né? Lembrando para quem não assistiu os últimos episódios, você tem ali um desafio cognitivo associado, por exemplo, a uma tarefa criativa e você sente que você tem os recursos e você acredita que aquilo tem valor e você embarca, né, numa jornada criativa. E quando você entra nesse estado de flow, que você tem uma produtividade fantástica, né? Uma das características do estado de flow é você não ter mais noção do tempo, né? Nossa, mas Alessandra, sai daí, você está há 10 horas, né, trabalhando nesse... Nossa, nem percebi. Eu estava em flow. Né? Então, nós que temos um trabalho também de natureza criativa, e eu já vi isso várias vezes contigo, você já deve ter visto isso várias vezes comigo, né? Que você fala, tá, e aí, tu não vai dormir? E tu tá lá, e num determinado dia tu acorda mais cedo e começa a trabalhar e saem 3, 4 projetos e quando tu vê, tu ficou 10, 12 horas sentado ali. Né? Então, legal, mais ou menos. Por isso que eu tenho as minhas restrições com esse estado do flow, né?
Porque é um perigo, né? Você cair na armadilha do flow. Sim, tanto que o tipo de exaustão que tu tá falando, por exemplo, o Csikszentmihalyi, ele fala muito de músicos de alta performance, né? Violinistas famosos e tal. A pessoa entra em flow, só que depois ela fica 3 dias numa cama. Exatamente, né? Então eu tenho muitas restrições ele com relação a Ele isso. cobra seu preço, o flow. E eu já vivi isso, né? Eu já vivi uma situação de você estar tão engajado, tão envolvido no projeto, que aí finalmente o projeto é entregue. E aí você cai no extremo oposto. Né? Você tem uma reação bipolar. Tem aquele escritor gaúcho, o Luiz Fernando Veríssimo, ele tem até uma das crônicas, né, que um camarada, ele é da área de publicidade e propaganda, e ele cria um slogan, que é um slogan imbatível. Né? Então ele ficou muito tempo para criar o slogan é imbatível, e aí ele não consegue fazer mais nada. Ele se exauriu tanto, né? E na crônica do Luiz Fernando Veríssimo, esse camarada ele fica sentado numa poltrona, tomando uísque e repetindo para si mesmo o slogan que ele criou. E ele fica vegetando, né? Tomando uísque, né? Tá, mas aí, sabe o que é o nome disso? Tem um nome para isso nos esportes. É Podium Blue. Podium Blue. Então, o Blue vem dessa coisa meio deprê, né? O cara ganhou uma medalha olímpica. E aí? Agora? Agora não sei, porque agora já tenho a medalha olímpica. E agora eu penduro esse negócio no pescoço e vou passear por aí. Já cheguei no desafio definitivo. E que tem a ver até com o nome do livro aqui, Exaustão no Topo da Montanha. Porque daí tu chega lá, a esse tal desse sucesso que a exaustão estava nos falando. Mas qual é o preço do que tu colhe? Tu realmente consegue celebrar as tuas conquistas e quem sabe passar um tempo apenas apreciando a vida como ela já está? Ou tu desenha um novo cenário de um castelo na nuvem para ir atrás? Tanto isso é verdade, né, que atletas de alta performance, né, eu sei que de uma Olimpíada a outra tem 4 anos de diferença, mas não precisa nem ser na próxima Olimpíada, eles têm grandes competições a cada 2 anos, né, porque você tem todas os Jogos Olímpicos, mas você tem os Jogos locais, os Pan-Americanos, os Europeus, etc. Então, um camarada que ele atinge o posto máximo num determinado ano, é muito difícil no ano seguinte ele manter a mesma performance. Eu cito alguns, sei lá, o Usain Bolt, lá, o corredor dos 100 metros rasos. Pô, o cara foi uma das poucas exceções, 2 ou 3 competições que ele foi medalhista, né, de ouro. Mas há um limite. Né? Tanto é que o que ele foi fazer? Ele foi buscar novos desafios. Né? Eu fiquei sabendo que ele, num primeiro momento, entrou num time de futebol, né? Lá dos Estados Unidos, se não me engano. Ele mudou de carreira. Né? Ele foi atrás de outros desafios para ele exercer o potencial atlético dele, mas nunca mais nesse potencial de explosão que era a corrida rasa, né, de curta distância, né, e alta velocidade. Porque ele falou, não deu para mim, né, eu não vou conseguir mais. E talvez não seja por limitação física, seja por não conseguir mais ter o mesmo nível de concentração, o mesmo nível de dedicação, porque deu para mim. Né? Aí tu trouxe um elemento fenomenal para a gente comentar. O que faz a gente ter alta performance não é só a questão cognitiva. Assim como um atleta não é só o físico, uma pessoa de desempenho cognitivo não é só fazer a tarefa, sentar e fazer. Nós temos toda uma condição de entorno para a nossa melhor ação no mundo, seja uma ação cognitiva ou uma ação do corpo, né? Seja um atleta ou seja você um executivo pensando num grande plano de negócios. Para a gente poder atuar no nosso melhor, a gente tem que ter dado sim uma vela para cada santo. Então a gente tem que ter cuidado do nosso corpo, a gente tem que ter cuidado sim do nosso emocional, porque se tiver uma crise no nosso mundo emocional, isso pode nos abalar para aquilo que a gente vai fazer. A gente tem que conseguir ter dado para o cérebro sono e alimento, porque é o mais ele precisa, uma boa alimentação, um bom sono. E a gente tem que conseguir até mesmo encontrar um valor, um sentido naquilo que a gente está fazendo, que é a questão mais espiritual que a gente falou no último podcast.
Então, a tua melhor performance, ela é também uma integralidade do teu ser aplicada naquilo que tu faz. Se tu apenas considera você entregar algo, você te entregue a tua tarefa, a chance de você se exaurir é muito grande, porque você não vê valor no teu momento de repouso. Tu não vê valor quando você tá tendo uma boa refeição em casa com as pessoas que tu ama e que tá todo mundo conversando de boas e não olhando pro celular. Tu não enxerga isso como também uma coisa importante a ser entregue na tua vida, que é a qualidade dos teus relacionamentos. Uhum. Então, quando a gente coloca só um pedaço, como agora sim eu tô trabalhando, agora sim eu tô fazendo o que tem que ser. Cara, daí tu vai estar valorizando tão somente isso. E todo o resto? E aí, Ali, eu acho que fica bem clara assim a lição do papel do líder, né? Imagina que você tem um grupo, um time, né? E o que o líder deveria fazer, né? A gente fala assim, o papel do liderança é tomar decisão, é dirigir. Não, o grande papel do líder é fazer com que aquelas pessoas consigam trabalhar em conjunto de forma a cada uma delas conseguir exercer o seu pleno potencial. Perfeito. Né? Se eu tenho um time, vamos pegar um time de futebol, o técnico ele nem joga. Uhum. Né? Você tem uma liderança técnica que fica fora do campo e você tem um capitão do time, que eu acho que é uma espécie de liderança emocional. Uhum. Né? Então você tem alguém vendo do ponto de vista técnico qual a melhor composição, a técnica do jogador, definindo estratégias, A etc. própria tática, né? Né? E você tem um capitão do time que acaba trabalhando no incentivo, na motivação, no exemplo, mas o que é o bom capitão do time? Não é o atacante que vai fazer o gol, é o cara que fica aqui na articulação, o cara que fica aqui na defesa, que fica vendo tudo, o que está acontecendo, né? Que fica criando condição para que o grupo consiga ser a soma do melhor dos individuais. Isso aí. E criando um espaço para que individualmente as pessoas possam exercer seu plano potencial e a máquina toda em conjunto está funcionando. Porque quando o nosso pleno potencial depende de um time, pode ser muito desgastante eu ter que gerenciar um time. Uhum. Né? Por exemplo, a gente trabalha em equipe, né? Mas nós somos uma equipe autossustentável. Né? Digamos assim, a gente já trabalha há tanto tempo junto que a gente já conhece o que é o teu melhor, o que é o meu melhor, né? A gente já desenvolveu essa inteligência de grupo, essa inteligência social. Até porque só dois, muito. Dois, muito, né? Agora, quando a gente tem outras pessoas envolvidas, né? E essas pessoas não estão engrenadas, a frustração, né? Ou a dificuldade que dá quando não vem a resposta que você gostaria que viesse, né? Quando a pessoa não é transparente, quando a pessoa não pede ajuda, os problemas de equipe, né? Que a gente conhece, a gente gasta às vezes muita energia e se exaure de ter que gerenciar um grupo. Isso tu tá me trazendo a última conversa que eu tive com uma gestora de um cliente nosso, em que a gente estava justamente chegando à conclusão que é muito difícil convencer um líder de que o tempo que ele passa com as pessoas, alinhando, conversando sobre como foi a semana, sabendo como fazer para o ano que vem distribuir as tarefas, o papo sobre como trabalhamos e não sobre o que estamos trabalhando, esse papo se paga. Ele não vai se pagar na tarefa que eu acabei de te dar. Ele vai se dar na leveza que a gente vai ter de uma tarefa até a outra. Então, esse tempo é extremamente importante. E isso é uma distorção. Eu digo que um líder que tem essa maturidade de entender de fato qual é o seu papel, nossa, ele vale ouro para a organização. Uhum. Porque tem muito líder que confunde o seu papel com a entrega. Uhum. Isso aí. Então, é como se ele colocasse, às vezes, a equipe dele a seu serviço para ele entregar, aparecer como o salvador da pátria, o guru, né? Uhum. Eu estava tendo uma discussão no bom sentido, né, com colegas, né, que a gente estava na semana que eu passei em Passo Fundo analisando líderes, né, e perfis de liderança. E eu estava questionando esses gurus, que o guru tal, só um pouquinho, né?
Entende o contexto que isso aconteceu. Olha só o absurdo que ele... E a gente tem essa mania, ou alguns têm essa mania, de idolatrar, né, ou de tentar copiar líderes que Eram tudo menos líderes. eram tudo menos líderes, eram narcisos, Aham. né? Mas aí entra o problema do narcisismo. A gente ainda vai Sim. fazer um episódio só sobre isso, mas o narcisismo também contribui com a exaustão nossa e daqueles que cercam a gente. Nossa Senhora. Porque o narciso também se exaure, só que ele antes disso já exauriu a Ele galera. leva a galera toda, ele junto intoxica todo o ambiente. Nossa Senhora. E a necessidade de ser o cara salvador da pátria, o centro de todas as decisões e de todas as grandes ideias, faz a pessoa exaurir todo mundo também. Porque nunca vai ser suficiente para os outros entregarem para um cara narcisista. Não tem como. E eu tô contando isso porque esse era o caso lá do teu. Último livro, tá, gente? Esse livro aqui, ele é mais para adolescentes, tá? Ele foi feito por uma adolescente. É uma quadrinista que se chama Beth Evans. Acho que aqui ela já estava nos seus primeiros 20 e poucos. Agora ela já deve estar nos seus 30, né? Mas o que era esse livro aqui? Primeiro que ele é todo cheio de desenhos, assim, ó, né? Então ele traz... Tem figura. Tem figurinha, tem figurinha, né? Dá para colorir também? Dá para colorir também. Então ela fala de várias situações, basicamente de ansiedade social. Olha lá. E de como, o nome do livro é Diário de uma Ansiosa ou Como Parei de Me Sabotar. Nossa, e isso também é uma fonte de ansiedade, né? Da exposição social, né? O pessoal até fala da bateria social, né? Exato. Então, tem um meme de internet que eu achei muito engraçado, que agora tá na moda, né? Os tais quartos de fuga, aqueles quartos de escape challenge, sabe? Aquela coisa de tu bota um time de pessoas, tá na moda fazer isso, na Serra também estão fazendo, em São Paulo tem sempre, tem há anos já isso. Tu paga para o teu time entrar num quarto e aí tem várias pistas para sair daquela sala. Tem que resolver um puzzle, tem que resolver um enigma. Tem que decifrar qual é o enigma ali para poder sair do quarto. E aí tá o meme assim, um monte de gente, a senhora como se fosse apresentando os diferentes quartos da instituição que faz esse tipo de desafio, né? E a pessoa diz assim, ó, esse aqui é o nosso pior quarto. Você tem um monte de pessoas extrovertidas lá dentro e tu tem que conseguir arrumar um jeito de sair. E aí estão as pessoas apavoradas na porta, assim, olhando, né? Tipo, como é que eu vou fazer pra entrar ali dentro? E eu pensei comigo, certamente seria o pior quarto pra mim. Porque as pessoas partem do princípio que, como a gente dá aula, que a gente é extrovertido, né, mano? E eu digo sempre, nunca confundam um professor de inteligência emocional com uma pessoa extrovertida, porque são coisas completamente diferentes. Então, ali tu tá a serviço da comunicação do que tu tá falando, mas tu não vai ter aquela satisfação de estar muitas horas fazendo o que eu chamo de arroz de festa, que é falar sobre qualquer coisa para lugar nenhum. E responder a qualquer demanda de qualquer pessoa. Nós né? somos chatos, eu e tu. Eu assumo isso para todo mundo. Eu tenho vergonha disso um pouquinho, mas eu já aprendi com os anos que nós gostamos de conversas mais profundas. Sim. Num almoço, numa janta, que a gente possa falar sobre, até mesmo, claro, os lugares da cidade, mas não aquele papo de parece que eu tô te falando uma coisa e tu parece que tá me ouvindo. Sim. Eu não sei mais fazer isso, na verdade. Eu tenho muita dificuldade no tal do papo, fazendo de conta que estamos conversando aqui. A gente muito mais filosofa, né? E discute problemas Não, e pode ser sobre coisas do dia a dia. Não precisa ser um assunto complicado. Tu pode me ensinar como é que tu faz a tua geleia ou como é que é a nova torta de... Agora a gente estava descobrindo esses dias como fazer sempre os doces, estão vendo, né, gente? Uma torta de maçã. Um mousse de maçã com chocolate. Mousse de maçã. Maravilha! Isso é um assunto interessantíssimo para mim. Vai ter minha atenção total. Mas 1, 2 receitas é muito, né, Ali? Chega uma hora a gente quer profundidade, né? Exato. Então, o que eu quero te dizer é que a gente está tendo exaustão pelo excesso de exposição também. Por isso que eu me inspirei nesse livro. E especialmente se você é uma pessoa
mais reservada, que gosta de ter uma conversa mais profunda, vai te deixar exausta tentar fazer uma, entre aspas, social. Uhum. E a gente está aproximando disso agora com o Natal, né? Ai, nossa. Então, quem As tem... festas de final de ano, né? Se você se identificou com o quarto de fuga da sala de extrovertidos, não se cobre a ter tantas horas assim de interação. Eu acho que é importante a gente diminuir o nosso nível de cobrança também. Não é para todo mundo, né, ser a casa que recebe a ceia de Natal da família, né? Nossa, não é mole, né? E a gente minuto se de botou silêncio. nessa enrascada há vários anos. Parentes que estão ouvindo agora Socorro, estão dizendo... esse povo não Estão vai mandando embora. comentário agora. Mas o que realmente eu acho interessante aqui ficar de resposta, gente, é conheça os teus limites. E respeite teus limites. E respeite teus limites. Respeite teu sono, teu corpo, a tua capacidade cognitiva. Comunique seus limites às pessoas que compartilham da sua rotina. É. Né? Porque, às vezes, a gente já tem dificuldade de perceber os nossos limites, né? Imagina o limite do outro. É. E a pior coisa, como eu comecei na abertura do episódio, é você partir do princípio que o teu limiar é o mesmo que o meu. Lógico. E não é. E para tudo, né? Uhum. Para uma conversa, para ficar sem comer. Eu sou a criatura que se fico sem comer, começa a ficar de mau humor, né? Uhum. Para a gente poder ter uma tarefa criativa do lado de outra. Então, eu consigo fazer uma tarefa criativa de manhã, não me peça para fazer de novo de tarde. Não, já foi já gastei minha capacidade de criação. Você é o seu recurso escasso. Então, você tem que saber preservar esse recurso. Isso. Você usar até a exaustão não é uma boa ideia. Né? Se você se preservar, você vai estar disponível para você mesmo, né? Por mais tempo, por mais vezes. Né? E podendo usufruir, de fato, das trocas e interações sociais de uma maneira relaxante e até, talvez, não relaxante, energizante. Isso. Então, relaxante no sentido de que você, depois da interação, vai se sentir com um dever cumprido, com um bem-estar, que sempre depois vem um gostoso, assim. E durante a interação, uma sensação de energia, de potência, por uma troca autêntica. Exatamente. Então, isso também é importante, né, Ali? Uma coisa é a gente perceber o que nos exalta, outra coisa é a gente também perceber e exercitar aquilo que nos energiza. Isso. Por exemplo, eu fico mais energizado, né, com 1h30 de academia do que com 1h30 de cochilo. Eu já troco. Ali já troca a academia, né, mas isso é tu, né? Isso sou eu, né? Esse podcast aqui, essa nossa hora de conversa, me energiza. Eu também, né? mas já me dá fome também. Mas dá fome, né? Então a gente tem que saber também quais são aqueles hábitos, né, que nos trazem energia. E feliz aquele que consegue, né, inserir esses hábitos ao longo da sua rotina, né? Isso aí. Adorei nosso papo, Muito bem. Mas eu tô pensando nesse momento numa macarronada. Isso me deu uma sensação tão boa. Eu acho até que eu liberei dopamina com essa ideia. Muito bem. Então, muito obrigada a você que está nos ouvindo. Espero que você tenha gostado desse papo e até o próximo Arenê. Até o próximo Arenê.